Gênesis capítulo 13, versículos 8 e 9. Gênesis capítulo 13, versículos 8 e 9. Falaremos hoje sobre relacionamentos. Aleluia. Em especial o relacionamento de Ló e Abraão e o nosso com Deus. Gênesis capítulo 13, versículos 8 e 9. Diz assim: Disse Abraão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Versículo 9: Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Só até aí. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando de Ti, Pai. Peço que o Senhor esteja conosco nessa noite. Que cada palavra que sai da minha boca seja para engrandecer o Teu santo nome, Pai. Nos preenche da Tua presença, que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Abraão e Ló. Um relacionamento que me chamou bastante atenção. Um relacionamento que tem muitas coisas para nos ensinar o que fazer e o que não fazer. Todos conhecem a história de Abraão? Abraão recebeu um direcionamento de Deus, uma palavra de Deus. Sai da tua tenda, sai da tua parentela, que farei de ti pai de multidões. E Abraão abraçou aquilo que Deus tinha para ele. Abraão abraçou aquilo que Deus ofereceu para ele. E resolveu seguir aquilo que Deus lhe ordenara. E Abraão foi em direção àquilo que Deus prometeu para ele. E com ele foi Sara e Ló. Mas hoje nós vamos deixar a Sara descansar e vamos focar só em Abraão e Ló. Está escrito que enquanto eles andavam pelas terras, debaixo da direção de Deus, eles prosperaram. Abraão e Ló, enquanto estavam debaixo da direção de Deus, peregrinando pelas terras novas, prosperaram. Eles prosperaram tanto que começou a haver atrito entre as riquezas dele, porque o gado deles era tão grande para a terra que eles estavam. E os pastores começaram a brigar por conta disso, os pastores deles. E Abraão sugeriu a Ló, como no texto que nós vimos aqui, que eles se separassem. Abraão chamou Ló para conversar e falou: Nós somos parentes chegados, não convém que nós fiquemos brigando. Vamos nos separar. Você pode escolher um lado, o lado que você quiser, que eu vou para o outro lado. E Ló ergueu a cabeça, procurou aquilo que parecia mais agradável aos olhos dele, atenção a isso, aos olhos dele, e resolveu seguir. E assim eles se separaram. Antes de entrar na profundidade desse texto, eu queria trazer para a igreja um conhecimento para nos ajudar na construção do nosso tema. Como eu disse, nós falaríamos sobre relacionamentos. Existem dois tipos de relacionamentos. Na nossa vida, aqueles que já têm mais experiências vão saber do que eu estou falando. Dois tipos de pessoas vão se aproximar de você. O primeiro tipo de pessoa que vai se aproximar de você é aquele tipo de pessoa que gosta de você, que se sente bem ao seu lado, que te ama, que sente algo especial em você e quer estar do seu lado por conta disso. Aleluia. Nesse tipo de relacionamento, há troca de conhecimentos. Nesse tipo de relacionamento, cuja base é o amor, um pouquinho da essência de um passa para o outro. Por exemplo, o relacionamento com o Pedrinho, eu gosto muito dele. Sem me dar conta, algumas coisas que o Pedrinho faz no dia a dia, vai passando para a minha identidade, eu vou adquirindo, mas sem mudar quem eu sou. Na vida nós somos assim. Nós somos resultado das nossas vivências. Aquilo que nós aprendemos vai sendo
Até a maluquice já está passando também, está falando. Na vida as coisas são assim. Nós vamos vivendo, principalmente quando nós temos apego, quando nós gostamos, as coisas que nós vamos vivenciando vai nos moldando. Um exemplo de algo bem interessante para ajudar nessa administração, eu até trouxe uma blusa ali para me botar, só que está muito calor. Eu tenho o hábito de usar uma blusa por cima da blusa de baixo e deixar aberta aqui. Só que a Bianca não gosta disso, ela fala que isso é coisa de velho, ela me critica por conta disso. E até a Tati já me gastou falando que eu prego de jaleco. Mas o que acontece? Eu tenho o hábito de usar a blusa assim, não é por acaso. Lá atrás, no meu passado, eu sou muito calorento, eu sinto muito calor. E quando está frio, eu sinto frio. Só que se eu colocar um casaco, eu fico com muito calor. Então eu passei a pegar o hábito de botar uma blusa por cima, que para mim está perfeito. Eu coloco aquela blusa ali, eu não fico nem com muito calor e nem com frio. Para mim está beleza. E ao decorrer da minha vida, principalmente quando eu trabalhava no escritório, que tinha ar-condicionado, se eu botasse um casaco, eu ficava com muito calor. Aí eu botava uma blusa daquela ali, e para mim ficava perfeito. E quebra, eu ficava arrumadinho. E eu trouxe isso para mim, para minha vivência. Por isso que eu vim aqui em Magé pregar de jaleco. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu vivi, a minha vivência, moldou até a forma de me vestir. Mesma coisa é os nossos relacionamentos. Por exemplo, antes de eu começar a ter esse relacionamento com a esposa com o Pedrinho, eu não me recordo de, enquanto eu estava pregando, falar assim, já quero profetizar sobre a vida de vocês. Eu não me recordo de falar isso antes de conhecer ele. Isso eu aprendi com ele, mas foi tão natural. Eu não me esforcei, tipo, cara, eu tenho que usar isso. Não. Minha convivência com o Pedrinho, em determinado eu estava aqui pregando, e isso veio na minha cabeça, eu mandei. Mas vocês podem prestar atenção numa coisa, eu peguei uma característica dele, nossa convivência. Mas eu não mudei quem eu sou. Eu continuo na pregação tranquilão, e o Pedrinho já tem um estilo dele totalmente afobado, maluco, totalmente para cima. O que eu estou querendo dizer? Quando o relacionamento, quando nós nos relacionamos, porque nós gostamos da pessoa, nós gostamos de estar perto da pessoa, nós aprendemos com essas pessoas. Esse é o primeiro tipo de relacionamento. Os relacionamentos saudáveis, que é o que nós temos que ter, não só com amigos, com o cônjuge, mas com Deus também. O relacionamento em que nós estamos bem, nós nos sentimos bem pelo que a pessoa é. O segundo tipo de relacionamento é aquele que pessoas vão se aproximar da gente pelo que nós podemos oferecer, não pelo que nós somos. Nesse tipo de relacionamento não há troca de conhecimentos, porque nesse tipo de relacionamento tem uma pessoa apenas querendo se dar bem, querendo tirar vantagem de alguma situação. E essa semana eu até soltei no Instagram uma mensagem a respeito, envolvendo Jesus. Jesus, após o milagre em que ele andou sobre as águas, ele chegou do outro lado do mar. E ele se encontrou com a multidão que estava lá do outro lado e que havia presenciado o milagre da multiplicação de pães. E a multidão, vendo Jesus lá do outro lado, não entendeu como é que ele chegou ali, porque a multidão viu que Jesus não tinha partido com os discípulos do barco. E quando eles chegaram lá do outro lado e viram Jesus lá, perguntaram: mestre, o senhor aqui? Eu fiquei me perguntando, cara, como é que a pessoa presencia o milagre daquele, multiplicação de pães daquela forma, e não consegue entender como é que Jesus fez para chegar ali, cara? E aí Jesus, no texto intitulado Jesus, o Pão da Vida, dá um sermão um pouco grande, eu vou resumir aqui para vocês. Ele falou assim para a multidão: vocês estão aqui diante de mim agora porque vocês comeram do pão e ficaram satisfeitos, não porque vocês verdadeiramente entenderam o que aconteceu lá. O que Jesus estava querendo dizer? Que eles estavam ali atrás de Jesus porque eles ficaram satisfeitos com o milagre, não com Jesus Cristo. O que Jesus estava querendo dizer, traduzindo para vocês uma linguagem atual? Quem procurava Jesus em busca de milagre não tinha profundidade com Jesus e não conseguia entender o que Jesus era. Porque no relacionamento onde a procura é interesse, não há profundidade, não há troca de conhecimento.
Em contrapartida do relacionamento, quando há amor, quando as pessoas envolvidas se gostam, há troca de conhecimento, há profundidade. Um pouquinho de você passa a moldar o que aquela pessoa é, passa a fazer parte da essência daquela pessoa. Por que eu queria falar isso antes de entrar no texto de Abraão e Ló? Abraão fala para Ló: nós somos parentes, não só parentes, parentes chegados. Ou seja, parentes chegados, você vai entender que eles tinham intimidade. Entre Abraão e Ló, era para haver essa troca de conhecimentos. Ló tinha que ter aprendido com Abraão. A essência de Abraão tinha que ter somado a essência de Ló. Eles eram parentes chegados, viveram muitas coisas juntos. Então, por que Ló não entendeu com Abraão o que realmente era importante? Quando Abraão fala para Ló: Ló, você pode escolher o lado que você quiser, que eu vou para o outro. Fica muito evidente uma coisa na fala de Abraão. Fica muito evidente que Abraão entendia que o lado que ele fosse não importava. Na fala de Abraão, fica muito evidente que Abraão entendia que o importante não era aonde ele estivesse. O importante era estar na presença de Deus. Se Ló e Abraão tinham um relacionamento tão próximo, como é que Ló não percebeu algo tão evidente, estando convivendo com Abraão? O que fez Ló se cegar a tal ponto de não perceber algo que estava tão evidente e fazer o oposto de Abraão, se guiar pelo que ele estava vendo? Por isso que eu quis trazer para você esse conhecimento de relacionamentos. Nós estamos construindo o nosso tempo. Eu falei sobre o relacionamento com amor e o relacionamento com ambição. Eu não estou falando que Ló olhava Abraão com olhos de ambição, com olhos de interesse. Não estou dizendo que Ló colou com Abraão a fim de ficar rico, a fim de prosperar. O que eu estou dizendo é que os relacionamentos baseados na ambição, baseados no interesse, são muito perigosos. Porque a ambição é uma característica que o crente precisa tomar cuidado com ela. A ambição, ela tem o poder de transformar um relacionamento que era baseado no amor em um relacionamento que é baseado no interesse. A ambição te cega, ela faz você olhar para bens materiais e não focar naquilo que é realmente importante. Em determinado momento do relacionamento de Abraão e Ló, eu não sei como foi, quando ele começou a prosperar, provavelmente, Ló deve ter focado tanto em bens materiais que ele se cegou para esse conhecimento. Ele deve ter focado tanto em bens materiais que ele não enxergou o óbvio, que não se tratava do lugar, não se tratava de bens materiais, se tratava em estar debaixo da presença de Deus. Em algum momento do relacionamento deles, que era um relacionamento de amor, a procura por bens materiais cegou Ló. Isso fica muito evidente no versículo 10, que diz assim: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um ao outro. Se Ló tivesse aprendido com Abraão que não se tratava de onde ele estava, mas sim de estar debaixo da presença de Deus, Ló não teria cometido esse erro. Se você parar para analisar esse versículo, parece que Ló foi olho grande, usando um termo popular. Algo tão óbvio estava diante dele, Abraão. Ele deve ter tido tanta troca de, como é que eu vou dizer, tanta conversa. Ele deve ter dialogado tanto, cara.
Em algum momento, Abraão deve ter falado isso para Ló. Mas como é que Ló não entendeu isso, cara? Porque quando a ambição entra na parada, quando o desejo por bens materiais entra na parada, se você não ficar esperto, se você não prestar atenção e tomar muito cuidado, você fica cego porque realmente é importante. Eu queria trazer para vocês até esse entendimento, para nós chegarmos até o tema da mensagem. Hoje eu queria falar sobre ambição, é um tema bem polêmico, eu estava muito nervoso de falar sobre isso. O tema da mensagem é os limites da ambição. Os limites da ambição. E para começar a falar de ambição, eu anotei o que é ambição. Vou lá no dicionário. Ambição. Ser ambicioso. Ser ambicioso é ter um forte desejo e transformá-lo em uma meta de vida, criando planos e estratégias para chegar lá. É ter uma autoestima fortíssima, acreditar que você pode chegar onde quiser usando os seus próprios meios, como esforço e dedicação para atingir seus objetivos. Uma pessoa ruim, ela pode ser ambiciosa. Eu até falei isso para tarde. Foi a tarde que eu falei? Eu falei com alguém isso hoje. Ah, não, foi com o Atos. Aquele que eu falei que eu cheguei para pregar aqui, eu até falar com ele. Uma pessoa ruim, ela pode ser ambiciosa, mas isso não significa que uma pessoa boa não pode ser. Nós podemos ter ambição, nós podemos desejar uma casa melhor, nós podemos desejar um ministério melhor, nós podemos desejar que a nossa igreja alcance a maior quantidade de pessoas possível, nós podemos desejar o melhor para a nossa família, não tem problema nenhum nisso. Só que a ambição, como eu disse antes, ela é muito perigosa, porque quando as coisas começam a acontecer, se nós não tomarmos cuidado, quando nós começarmos a prosperar e atingir aquilo que a gente almeja, nós podemos ser mudados por isso. Se nós não tomarmos cuidado, a ambição supera o amor nas nossas vidas. E nós passamos a olhar mais para bens materiais, nós passamos a olhar mais para nossos objetivos e menos para o amor, menos para os relacionamentos. Relacionamentos que eu digo em modo geral. Amigos, esposa, igreja, filhos. A ambição tem esse poder de fazer mudar um relacionamento que antes era baseado no amor para um relacionamento tóxico, um relacionamento onde apenas interesse. Nós vemos muitos casamentos serem destruídos por conta disso. E para falar sobre a ambição e dos perigos da ambição, dos limites da ambição, eu separei 2 tópicos apenas. A ambição, como eu acabei de dizer, ela tem algumas características que, se nós não prestarmos atenção, elas nos afundam. O ambicioso, geralmente, ele tem um forte desejo de conseguir alguma coisa. E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque esse desejo de conseguir algo não pode ser maior do que o nosso amor por Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com esse desejo, porque se nós não tomarmos cuidado com esse desejo, nós cometemos o mesmo erro que Ló aqui. Ele passou a dar muita importância para aquilo que ele via, passou a dar muita importância para bens materiais e não aprendeu com Abraão o que realmente era importante. Não sei se vocês já repararam, a principal característica de um vilão nos filmes é o fato de que eles fazem de tudo para conseguir o objetivo deles. Aquele filme dos Vingadores, não sei se vocês já viram, provavelmente todo mundo já viu. Tem um vilão. O vilão, a fim de atingir o objetivo dele, ele foi capaz de matar até a filha dele. Porque a ambição, ele tem esse problema. A ambição te faz cegar para as coisas que realmente são importantes. O seu desejo de atingir metas, o seu desejo de atingir o seu objetivo, te cega para aquilo que é realmente importante na sua vida. E nós temos que tomar cuidado com essa característica da ambição. O desejo
não pode ser maior do que o nosso amor por Deus. Eu vou além. O desejo de conseguir coisas não pode ser maior do que o nosso amor por nossos amigos. Não pode ser maior do que o nosso amor pelos nossos cônjuges. Porque quando você passa a desejar mais coisas do que a presença daqueles que estão ao seu redor, você comete o mesmo erro de Ló. Não há troca de conhecimentos. Principalmente quando nós estamos falando de Deus. Quando você procura Deus por aquilo que Ele pode oferecer e não por aquilo que Ele é, você não tem profundidade com Deus. Você não consegue profundidade com Jesus Cristo. O próprio Jesus fez um sermão falando sobre isso. Jesus, o pão da vida, como eu falei aqui agora há pouco. Temos que tomar cuidado com essa característica da ambição. Forte desejo. Temos que estar sempre nos polindo para aquele nosso desejo de atingir metas não ultrapasse o nosso desejo de estar com Jesus, o nosso desejo de estar com Deus. Segunda característica perigosa da ambição, como eu li aqui, é que o ambicioso ele passa em algum determinado da trajetória dele achar que ele pode conseguir tudo sozinho, achar que ele pode conseguir tudo através dos próprios meios. Se você levar para o lado que você conseguir tudo através dos seus meios não envolva roubar, não envolva querer o que é dos outros, legal. Mas se você levar para o lado de que você pode conseguir tudo sozinho, você está com um problema sério. Nós cristãos entendemos que não se trata das nossas capacidades, não se trata daquilo que nós podemos fazer. No caso de Ló, não se tratava do lugar que ele estava. O importante é estar debaixo da presença de Deus. Quando você acha que é autossuficiente, quando você acha que pode tudo sozinho, a fim de atingir seus objetivos, você comete um erro gravíssimo. O mesmo erro cometido por Saul e por Ló. Saul foi um rei como poucos, eu já falei isso aqui algumas vezes. Um rei que partia para cima das guerras, caía para dentro e conquistava. Só que chegando a um certo patamar de tanto conquistar, quando ele se consagrou como rei, ele passou a querer fazer as coisas do jeito dele. Deus dava uma direção, faz dessa forma, Saul. E Saul ia lá e fazia do jeito dele. Isso desagradou a Deus. Temos que tomar cuidado com essa característica da ambição, achar que podemos conseguir tudo sozinho. Porque quando nós paramos de colocar Deus nos nossos projetos, isso desagrada a Deus. E às vezes coisas que nós já conquistamos e que foi Deus que deu para a gente, se nós não tomarmos cuidado, nós levamos a entender que nós conseguimos com nossos próprios esforços, com a nossa própria capacidade. Ló estava com Abraão. Abraão estava debaixo da promessa. Enquanto Ló esteve com Abraão, Ló prosperou. Mesmo Ló prosperando, estando com Abraão, Ló não entendeu que o motivo dele ter prosperado foi dele estar debaixo da presença de Deus. E o que ele me faz? O que ele me faz? Não. Pode falar sobre isso antes, porque não podemos se incluir nos textos. E o que ele faz da vida dele? Ele olha, levanta a cabeça dele e escolhe seguir de acordo com o que ele via, de acordo com a escolha dele. Não aprendeu com Abraão o que realmente era importante, que era estar debaixo da presença de Deus. E a história de Ló que se sucede é bem complicada. Ló escolheu ir para Sodoma, mesmo com tantos avisos, tantas dicas de que ele estava fazendo algo errado. Ele estava cego por aquilo que ele estava vendo, e ele resolveu seguir adiante, mesmo sabendo que aquela cidade não agradava a Deus. Ele resolveu ir para aquela cidade. Olha só que interessante que Ló fez aqui. Ló escolheu sair debaixo da presença de Deus para ir para uma cidade onde não havia a presença de Deus. Ele foi alertado por Abraão. Mesmo assim ele escolheu ir. Sodoma estava em guerra.
E quando Ló chegou em Sodoma, se estabeleceu naquele lugar, e reinos vizinhos invadiram a cidade. E nessa invasão, não só tomaram tudo que Ló tinha, como também levaram ele, escravo, a esposa e tudo que ele tinha. Ló não só perdeu os bens materiais que ele havia adquirido quando ele estava com Abraão, debaixo da presença de Deus, como também perdeu a liberdade dele. Uma escolha. Ló foi guiado por aquilo que ele via. E Ló colocou tudo a perder. Aqui nós começamos a aprender sobre os relacionamentos. Quando Abraão ficou sabendo dessa história, quando Abraão ficou sabendo que a cidade de Sodoma foi saqueada e que os reis daquele lugar não conseguiram proteger Ló, Abraão foi atrás de Ló. E aqui nós entendemos o que alguém com a presença de Deus pode fazer. O rei daquele lugar não foi capaz de defender a cidade, não foi capaz de proteger Ló. Mas quando Abraão ficou sabendo, Abraão foi atrás de Ló. Aquilo que reis não conseguem fazer, Abraão, com a presença de Deus, conseguiu fazer. Abraão libertou Ló. Não só Ló, a família de Ló. E não só Ló e a família, como também libertou todos os bens que Ló tinha perdido naquela invasão. É bem interessante isso aqui, cara, porque Ló perdeu tudo por escolhas dele. Ló perdeu tudo porque ele quis, porque ele não foi inteligente, porque ele não aprendeu o que realmente era importante. Mas ele tinha um relacionamento com alguém que entendia isso. Ele tinha um relacionamento com alguém que entendia a importância de estar na presença de Deus. Ele tinha um relacionamento com alguém que não se baseava em ambição. Ele tinha um relacionamento com alguém que não dava preferência a bens materiais. Ele tinha um relacionamento com alguém que colocava o amor antes das coisas. E o que aconteceu com Ló? Mesmo ele tomando todas as atitudes erradas, mesmo ele fazendo tudo que era errado e perdendo tudo, quando ele precisou, Abraão estava lá por ele. Aqui nós aprendemos duas coisas: a importância de estar rodeado de pessoas que nos amam. Isso nós aprendemos com Ló. E com Abraão nós aprendemos a importância de estar lá por aqueles que precisam de nós. Mesmo fazendo o que é errado, mesmo tomando atitudes erradas por iniciativa própria, quando lá precisou, Abraão estava lá por ele. Quero dizer para vocês nessa noite, igreja, quando precisarem de você, estejam lá por ele. Não importa a situação. Se foi por escolha errada, às vezes nós julgamos muito, né? Ah, fulano não está nessa porque ele mesmo quis, eu não estou nem aí para fulano. Não pense dessa forma. Se Jesus pensasse dessa forma, nós nem estaríamos aqui hoje. Esteja lá por aqueles que estão próximos a vocês. Eu quero profetizar sobre a vida de vocês uma coisa também. Pedrinho. Quando vocês precisarem, Deus também estará lá com vocês. Nós aprendemos muita coisa com a história de Ló e Abraão, para utilizarmos a nossa história com Deus. Em determinado momento da nossa trajetória com Deus, nós também vamos prosperar. Só que nós não podemos esquecer, nós não podemos deixar aquilo que nós viemos a obter nos cegar para o fato mais importante, que foi Deus quem nos deu. Nós aprendemos com Ló aqui o que não fazer. No nosso relacionamento com Deus, não devemos valorizar mais as bênçãos, não devemos valorizar mais o que Deus pode oferecer do que o próprio Deus. E na história de Abraão, nós também aprendemos muito com Abraão. Quando nós estamos debaixo da direção de Deus, aquilo que reis não conseguem fazer,
nós somos capazes de fazer. Aleluia. Quando nós estamos debaixo da presença de Deus, aquilo que reis, com todo o exército, com todos os aparatos, não conseguem fazer, nós conseguimos fazer. E o que chamou a atenção agora é que mesmo passando por tudo isso, escolhendo errado, perdendo até a própria liberdade, sendo saqueado, quando ele chegou lá em Sodoma, ele deve ter visto muita coisa errada, porque a cidade desagradava a Deus. Você para pensar, não, dessa vez não aprendeu. Agora não deve ter pegado as coisas dele, não. Saiu do voado de Sodoma. Por incrível que pareça, Ló não aprendeu a lição. Ele continuou em Sodoma. E certo dia Abraão estava na tenda dele. Essa é uma das passagens mais bonitas da Bíblia, eu vou falar depois por quê. Ele estava na tenda dele, quando ele recebeu na tenda dele nada mais, nada menos que o próprio Deus. E eles tendo uma conversa, Abraão e Deus começa a falar sobre a cidade de Sodoma. Deus começa a falar com Abraão sobre Sodoma. Que naquela cidade estavam acontecendo coisas que eram desagradáveis para ele e que ele precisava ir lá para conferir isso. E ele começa a falar com Abraão. Em determinado momento da conversa, Abraão vira para Deus e fala: Deus, se tiverem 50 justos naquela cidade, o Senhor pouparia aquela cidade? E Deus fala: se tiver 50 justos naquela cidade, eu poupo aquela cidade. Aí Abraão vai além: Deus, me permita ser chato. Se houverem 45 justos naquela cidade, o Senhor pouparia aquela cidade? Deus fala: se tiverem 45 justos naquela cidade, eu poupo aquela cidade. E Abraão: desculpa ser chato de novo. Se tiver 40 justos naquela cidade, eu pouparia? Deus fala assim. E Abraão, de novo, vai além. Até que ele chega: se tiverem 10 justos naquela cidade, o Senhor pouparia aquela cidade? Deus fala: se tiverem 10 justos naquela cidade, eu poupo aquela cidade. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui. Eu não sei o que você tem passado na sua casa. Eu não sei o que tem te afligido. Eu não sei as dificuldades que você tem passado. Mas uma coisa eu posso te falar. Eu não sei o que você tem passado no seu trabalho. Eu não sei o que você tem passado no seu grupo de amigos. Mas uma coisa é certa: enquanto houver um justo no meio, ainda há esperança. Aleluia. Enquanto houver um justo, alguém firme, enquanto houver alguém que entende a importância de ter Deus na vida, ainda há esperança para a sua casa, ainda há esperança para o seu ambiente de trabalho, ainda há esperança para o seu grupo de amigos. Enquanto houver um justo, ainda há esperança. Isso é muito importante a gente entender isso, porque o que vai vir é o seguinte: Deus fala tudo isso para Abraão. E Deus, nós como servos de Deus, entendemos que a palavra de Deus é verdadeira. Aquilo que Deus fala se cumpre. Ele fala tudo isso para Abraão, mas mesmo assim, ele resolve destruir Sodoma. Nós entendemos o quê? Que naquela cidade não havia justos. Mesmo ele falando tudo isso, ele resolveu destruir Sodoma, então nós entendemos que não havia justos naquela cidade. Com Deus estavam 2 anjos. No meio da conversa entre Abraão e Deus, Deus ordena que os 2 anjos prossigam para a cidade de Sodoma. E os anjos vão até a casa de Ló. Chegando lá, eles falam: vou resumir para vocês porque o texto é grande e de uma linguagem que nós possamos entender. Sai voado que a cidade vai ser destruída. Deus não poupou a cidade porque não havia justos naquela cidade, mas Ele poupou Ló. Lembra o que eu falei? Enquanto houver um justo na sua família, enquanto houver um justo, enquanto houver alguém que entende a importância de Deus, ainda há esperança para aqueles que estão próximos a você.
a justiça de Abraão, o fato de Abraão permanecer sempre na direção de Deus, trouxe esperança até mesmo para a vida de Ló. A sua justiça, o quão justo você é, o quanto você valoriza a presença de Deus na sua vida, pode trazer esperança para pessoas que você nem imagina. E não tem essa de distância não, porque Ló estava distante de Abraão. Pode estar lá no meio das drogas, pode estar lá no meio do tráfico, pode estar em outro país. Mas enquanto você se mantiver justo, enquanto você se mantiver firme na presença de Deus, ainda há esperança. Não sei o que você tem clamado, não sei o que você tem pedido, mas uma coisa eu posso te falar com certeza: mantenha-se firme na presença de Deus. Pois enquanto você não perder a presença de Deus, ainda há esperança para aquilo que você deseja. Ainda há esperança para a sua família, ainda há esperança para a cura que você tanto almeja. Ainda há esperança para o seu parente que está perdido no mundo das drogas, ou até mesmo perdido no mundo e distante de Deus. Enquanto você for justo, enquanto você estiver na presença de Deus, ainda há esperança para eles. E o anjo foi até Ló. Ló, sai voado porque a cidade vai ser destruída. E Ló ainda tentou argumentar com os anjos, não sei o que. Cara, não tem tempo a perder. Sai voado, pega a tua esposa e tuas filhas, ó. Sai voado e não olha nem para trás. Aqui nós começamos a entender o que aguarda os ambiciosos lá na frente. Aqueles que escolhem o caminho da ambição acima do caminho do amor, vai chegar um determinado momento da trajetória em que eles vão ter que escolher largar tudo sem olhar nada para trás, em que eles vão ter que fazer uma escolha. Vai chegar um momento em que eles vão ser jogados contra a parede. Ou você larga tudo sem olhar para trás e vai em direção a Deus, ou o seu destino. Vou chegar até lá. O anjo chegou para Ló e falou: sai voado, a cidade vai ser destruída. E vocês não podem olhar para trás. Por que não podem olhar para trás? Porque vai chegar um momento que você vai ter que se desprender ou não se desprender. Ou você desprende dos bens materiais, ou o seu destino vai ser o quê? Está escrito que Ló e as filhas deles conseguiram chegar até o destino, até onde os anjos determinaram. Mas a esposa de Ló resolveu olhar para trás. Quando a esposa de Ló olhou para trás, o que está escrito? Ela virou uma estátua de sal. E eu fiquei perguntando, cara, por que uma estátua de sal? Eu lembrei do Mar Morto. O que faz o Mar Morto ter esse nome é o fato de ele ter uma grande concentração de sal nele. E essa grande concentração de sal que tem no Mar Morto impossibilita o Mar Morto de ter vida. Por isso ele ganhou esse nome de Mar Morto, porque literalmente ele é um Mar Morto, não há vida no Mar Morto. E a cidade de Sodoma, ela desagradava aos olhos de Deus. E ela foi destruída com fogo e com sal. E a esposa de Ló, ao olhar para trás, virou uma estátua de sal. A Bíblia, ela usa muita metáfora. Aqui nesse caso, ela não fala que foi metáfora. Ela leva a gente a entender que literalmente ela virou uma estátua de sal. Mas se é uma metáfora ou não, ou se for literal, isso não faz diferença. O importante é você entender o recado. Aleluia. O importante é você entender o que aconteceu aqui. Quando você olha para aquilo que desagrada a Deus, com olhos de eu não quero deixar isso para trás não. Quando você olha para aquilo que desagrada a Deus, com olhos de ambição, só tem um destino para você, que é a morte. Quando você olha para aquilo que desagrada a Deus, com olhos de cara, eu não quero deixar isso para trás não, é o momento que deixa de haver vida dentro de você. A analogia é perfeita. Aquela cidade foi destruída com fogo e com sal, porque aquela cidade estava imprópria para a vida. E a esposa de Ló virou uma estátua de sal, porque
ela estava imprópria para a vida também. No coração dela, quando ela olhou para trás, ela ainda desejava as coisas que ela viveu em Sodoma. O destino daqueles que não conseguem largar a ambição é estar fora da presença de Deus. E fora da presença de Deus, nós somos como uma estátua de sal, nós não temos vida. Mas, terça-feira da vitória, e você está passando uma mensagem tão pesada como essa, cara. Eu fiquei nervoso, cara, eu fiquei nervoso. Quando essa mensagem começou a se construir na minha mente, começou a se construir também outra mensagem. Eu criei duas pregações em paralelo. Essa e outra, a outra era sobre milagre. Mas quando eu comecei a atender para essa, eu comecei a ficar nervoso. Culto da vitória, eu vou levar uma palavra pesada dessa. Aleluia. Mas nem tudo é só aprendizado. Também tem coisa boa nessa história. No mesmo encontro em que Abraão teve com Deus, em que Deus relatou o que estava acontecendo com Sodoma, acontecem coisas incríveis com Abraão. Agora eu vou falar um pouquinho para a igreja. O que acontece quando você não é guiado pela ambição? Quando você entende que o importante é estar debaixo da presença de Deus. Nesse mesmo encontro em que Abraão teve com Deus, na tenda dele, Abraão teve, como é que eu vou dizer isso? Abraão teve o grande privilégio de servir uma refeição para Deus. Enquanto eu li esse texto, eu fiquei pensando, cara, que honra! Não estou lembrado de nenhuma outra pessoa ter conseguido realizar tamanho feito, receber Deus na própria tenda. Eu estou falando tenda porque Abraão, ele era peregrino, então ele vagava de cidade em cidade, e ele não tinha uma casa fixa. Quando ele parava para alimentar o gado dele, ele armava uma tenda. O que para Abraão era tenda, para nós é casa. Se eu trazer para a linguagem atual, nós podemos dizer que Abraão recebeu Deus na casa dele. Para uma conversa, cara, casual. Abraão pode até preparar uma refeição para Deus, cara. Quantas pessoas na Bíblia tem relatos de ter conseguido fazer isso com Deus? Eu, sinceramente, eu não lembrei. Tirando Jesus, que também era Deus, estava conosco aqui na terra, naquela época. Conosco não, tem que tirar. Estava naquela época com os habitantes daquela época. Tirando Jesus, que andava com a humanidade, eu não lembro de nenhum outro relato de Deus indo na casa, o anfitrião ter a honra de servir uma refeição para Deus, lavar os pés de Deus. Cara, eu não lembro de nenhuma outra passagem falando sobre isso. Não lembro de nenhuma outra passagem de alguém ter tido essa tamanha honra. Quero profetizar sobre a igreja uma coisa: que vocês estejam no caminho de Deus, que vocês entendam a importância de ter Deus na vida de vocês, e que assim como Abraão, vocês vivam coisas que nenhuma outra pessoa viveu. Eu achei incrível isso aqui, cara. Isso aqui não se trata de milagre, isso aqui não se trata de Abraão conquistando coisas. Isso aqui está tratando de Abraão tendo um momento com Deus. Que privilégio! Que vocês possam ter esses momentos com Deus também. Profetizo que eu olho para a Tati no futuro e falo assim: Pedrinho, tu viu o que a Tati viveu com Deus? Cara, eu nunca vi isso antes não. Tu viu, Tati, o que a Cristina passou com Deus ali? Eita glória! Cara, eu nunca tinha visto isso antes não, cara. Eu profetizo sobre vocês, igreja, que vocês vivam coisas com Deus, experiências nunca vistas antes. Que vocês tenham experiências que vocês possam dizer: cara, eu não lembro de ninguém ter passado por isso antes não, mas eu passei. E nesse mesmo encontro, se já não bastasse tamanho milagre, nunca fiz um milagre, se não bastasse tamanha honra, se não bastasse, nesse mesmo encontro, nessa mesma conversa, Deus fala para Abraão. Deus libera uma palavra para Abraão.
a palavra que Abraão mais queria ouvir. Abraão tinha um sonho. E isso ficou meio explícito no decorrer da história de Abraão. Qual era o sonho de Abraão? Vocês sabem? Abraão tinha o sonho de ter um filho, mas ele não conseguia. E no mesmo encontro em que Deus teve esse privilégio, Abraão teve esse privilégio de estar na presença de Deus, Deus também fala para Abraão: ano que vem seu filho nasce. Quero profetizar sobre a vida de vocês, que esse encontro que vocês vão ter com Deus, esse encontro extraordinário que vocês vão ter com Deus, também vai ser um encontro que vai realizar seus sonhos. Vai ser um encontro também em que sonhos serão realizados. Essa foi uma palavra muito dura sobre a ambição. Eu não sei o que você já passou até aqui. Eu não sei como é que você se sente por dentro. Se você se sente indigno ou digno de receber aquilo que Deus tem para nós. Mas Deus te chamou aqui nesta noite para te dizer que você pode sonhar sim. Ainda é tempo de aprender. Ainda é tempo de colher e estar na presença de Deus. Ainda dá tempo de você colher uma vida com Deus. Você ainda pode sonhar. Você ainda pode ter sonhos. Pois a recompensa do justo são sonhos realizados. Eu quero profetizar sobre a igreja nesta noite. Sonhos realizados para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.